Boa noite, galera. Tudo certinho? Sejam muito bem-vindos, tá? À nossa mesa redonda. É com muito prazer que hoje eu estou aqui para mediar, né? Falar um pouquinho do nosso projeto Adote uma Explorer, com três Explorer apadrinhadas, né? Do nosso programa. Eu estou muito feliz de ter essas três mulheres lindas e super competentes, inteligentes, tá? Elas vão mostrar, né? Como é que o Adote ajudou elas nas jornadas delas, certo? Como é que o programa fez a diferença, como é que elas estão se destacando no mercado de trabalho, né, por meio do Explore, por meio do Adote. E eu gostaria de que vocês se apresentassem, né? Primeiramente, Dai, Camila, Milena, por favor, cada uma se apresente aí, brevemente. Eu posso começar em ordem alfabética. Fique à vontade. Consegue me ouvir bem? Sim. Tá, beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, eu sou estudante de Engenharia de Produção na Universidade do Estado do Amapá. Eu sou da Ilha do Marajó, como você já conversa logo quando eu entrei, que fica no Pará. Só que a minha cidade, como é muito pequena, eu tive que vir para o Amapá para estudar, enfim. E aí estou fazendo Engenharia de Produção, já estou quase concluindo o curso, iniciei meu 10º semestre agora, e atualmente eu sou estagiária de operação na A3 Data Consultoria. E é isso, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Gratidão, Mila. É nossa Índia, gente, lá da Ilha de Marajó, veio de tão distante. A próxima, por ordem alfabética, é Dai, né? Pronto. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Dayana, sou estudante de engenharia mecânica pela UFBA, sou daqui de Salvador, Bahia, e estou começando ainda a fazer os processos seletivos. Não estou como uma das meninas, né, que já está no seu trainee estágio, então ainda estou aí na luta, na jornada, e tenho aprendido bastante a me desenvolver aí do período que eu entrei do ADOT até o momento. Mas vale destacar, viu, dona Dayana, que é aquele seu processo que a gente fala aqui, né, de valorizar sua trajetória, valorizar seu processo. E, Depois você vai contar um pouquinho aí, né, como é isso, sim, até onde você já chegou por conta da Explora, né? verdade. A gente tem que valorizar isso sempre, porque você está no processo, está na caminhada, e é bom ter você aqui justamente para inspirar essas pessoas, né, que ainda não chegaram até onde você já chegou, viu? Tá bom, certo. Agora, Milena. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Milena, eu tenho 24 anos, eu sou formada, né, recém-formada em Engenharia Sanitária e Ambiental, também pela Universidade Federal da Bahia. Sou aqui de Salvador. No ano passado, né, no final do ano, em dezembro, eu fui aprovada no trainee do Itaú, né, depois que eu já tinha alguns meses, né, participando do ADOT. Então, atualmente eu estou começando, né, passando por job rotation, conhecendo a empresa, conhecendo um banco, e, com certeza, a experiência do Explorer está sendo um diferencial imenso nessa minha jornada. Perfeito, Mi, que linda, gratidão, viu? E assim, eu separei umas perguntas aqui para vocês, que quando a galera se inscreveu lá no Fórmula, elas deixaram umas perguntinhas. E tem umas perguntas muito boas mesmo. Então, eu vou fazer aqui a primeira, né, para vocês. É certo classificar que jovens de baixa renda são mais propensos a serem resilientes, perseverantes e empáticos do que os jovens que têm uma condição socioeconômica melhor dentro do mercado de trabalho? O que vocês acham? Bom, eu vejo muito pela ótica de que quando você passa por uma situação, né, você vem de uma origem humilde, ou você vem de uma situação que você precisou ser bastante resiliente, que você teve muita dificuldade, eu acho que você, quando você olha para o outro que tem uma história similar, ou que tem também alguma dificuldade parecida, você já olha com um pouco mais de empatia. Então, eu acredito que quando você já passou por uma situação difícil, você tende a ser um pouco mais amável e empático com outras pessoas. Então, quando você leva isso para o seu ambiente de trabalho, né, que a gente, as empresas hoje em dia estão vendo muito mais como você, né, sou como sou, você mostrar como você é de fato no ambiente de trabalho, você acaba se relacionando muito com as outras pessoas e mostrando como você é. Então, eu acho que acaba, sim, ele sendo um pouco mais empático, ou que teve mais dificuldades, tendo um pouco mais de empatia frente a seus colegas, ou as situações que outras pessoas estão passando. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, a dificuldade aproxima um pouco. Eu concordo Perfeito. também com o que a Milena falou.
E eu queria destacar também uma coisa que eu acho que vale a pena falar, que é a questão da gente valorizar muito mais as oportunidades, porque a gente sabe que é um pouco restrito quando a gente já não tem o mesmo nível de oportunidade que as outras pessoas que estão no nível social diferente do nosso, né? E aí, quando a gente tem uma oportunidade, a gente se apega naquela oportunidade e faz... A gente dá o nosso melhor, porque é uma coisa que, de certa forma, a gente precisa, né? Então, eu acredito que sim, seja uma afirmativa correta, que a gente consegue ser um pouco mais resiliente e muito mais empático, justamente por também, como a Milena falou, a gente se identificar na situação do outro, enfim, isso. Dai, Bom, o que você pensa a respeito? também concordo com o que as meninas disseram. E assim, como até a Milena iniciou, né? Por a gente vir, às vezes, de uma situação mais humilde, até por passar algumas até necessidades. Às vezes a gente vem de família que tem dificuldade, às vezes nem concluiu o ensino fundamental, o médio, e são pais, às vezes, que investem naquele filho, naquela filha, às vezes se sacrificam, abrem mão de alguma coisa para ver aquele filho desenvolver. Então a gente vai crescendo com isso e a gente vai cada vez mais assim se dedicando. Então, assim, às vezes a gente vê que na caminhada algumas coisas, pelo menos eu vou contar assim por mim, né? Às vezes a gente vai vendo que é difícil conquistar algumas coisas, ou até que as oportunidades apareçam. Então a gente vai se esforçando mais. A gente, se a gente não conhece determinado assunto, não sabe fazer determinada coisa, a gente vai buscar aprender aquilo ali, a gente vai se dedicar mais. Então, acho que isso, quando chega lá na frente, a gente acaba se destacando um pouco. Até na universidade você vê isso. Quando você vê que algum aluno não sabe um assunto, às vezes corre ali com aquele que sabe, ou me ajude aqui. É até humilde nessas coisas, né? Você sabe qual é a sua dificuldade e você tenta correr atrás daquilo para melhorar. Então, assim, nós valorizando quem tem as oportunidades melhores, né? Que tem uma condição financeira para investir em algo. Mas acredito que quem vem um pouco lá de baixo consegue valorizar muito mais isso e até empatia ou sensibilidade de perceber quando o outro está passando por esse mesmo processo. A gente consegue, assim, até aconselhar, até fortalecer, né? Dar algumas palavras assim, né, de motivação. Não, você vai conseguir chegar lá. E é isso. Esses obstáculos tornam o jovem de baixa renda, no caso, mais forte, né? Mais fortalecido nessa questão, assim, mais resiliente. Agora, eu conheço também pessoas que não são de baixa renda e elas têm um olhar mais sensível também, né? Não são todas, mas elas conseguem, mesmo por não participar dessa situação, elas também têm uma sensibilidade com relação a isso. Então, é importante destacar isso, mas a gente não tira o mérito também de quem sofre mais, de quem é, principalmente mulher preta e de baixa renda. Assim, as estatísticas mostram, inclusive, que eu não tenho os dados aqui, mas eu vi recentemente numa reportagem, né, falando que para a mulher preta, ela se inserir no mercado de trabalho é muito mais difícil, né, do que para um homem branco. Então, só isso já demonstra essa disparidade, né, da nossa sociedade. Mas a gente vem trabalhando, né, vem mudando isso. E iniciativas como a do Adote justamente para desenvolver e dar mais oportunidade para o pessoal, né, se inserir no mercado de trabalho e tá desenvolvendo as habilidades necessárias, tá? E aí, já pegando o gancho dessa pergunta também, né, eu vou para a próxima. Qual o maior desafio que vocês tiveram, né, nesse processo de inserção no mercado de trabalho? O que vocês viram assim, que, poxa, isso foi um obstáculo imenso, um paredão, assim, sabe? Bom, falando por mim, né, eu acredito que a falta de experiência contou bastante e também a falta de conhecimento mais técnico, sabe? Eu participava também de processos seletivos onde eu não conseguia me sair bem, porque além de não ter a parte mais técnica, justamente por não conseguir um curso bom, concluir, né, algum tipo de curso nesse sentido, eu acabava não me destacando e nos processos seletivos eu também não conseguia me sair muito bem, porque eu tinha a fala um pouco travada, era muito envergonhada, eu não tinha esse conhecimento de como me portar dentro. Eu tenho conhecimento da faculdade, mas a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, não te diz o que tu tem que fazer, como que é o processo seletivo em si, né? Como que os condutores conduzem o processo, e aí eu acabava me perdendo nisso.
E aí, isso acabou até, voltando um pouco na pergunta anterior, acabou até me desmotivando. Antes de eu conhecer o Explorer, teve um momento da minha vida que eu participei de tanto processo seletivo, não passava nem da primeira etapa, que eu acabei desistindo de ingressar mesmo no mercado de trabalho, e eu fazia trabalhos avulsos assim, porque era o que eu conseguia. Os trabalhos que eu fazia era desenho, eu gostava de desenhar, de desenhar, isso na faculdade já, né? Então, fazia alguns tipos de desenhos e vendia, fazia trabalho dos outros também para poder conseguir uma renda extra, porque era um momento da minha vida que eu estava estagnada, não conseguia evoluir tecnicamente. E um ponto que também me prejudicou bastante foi porque eu não tinha condições de pagar a internet, Wi-Fi, nem ter dados móveis, então eu não conseguia nem ter acesso aos cursos gratuitos. E aí eu dei uma virada, pelo menos nessa parte de cursos, enfim, quando começou a ter internet na minha universidade, eles começaram a disponibilizar o sinal do Wi-Fi e eu usava os computadores de lá. Inclusive, foi por lá que eu também conheci o Explorer, consegui me inscrever, mas graças a Deus eu não desisti, estou aqui, porque se eu tivesse desistido, gente, eu não sei nem o que seria de mim. Tive uma conquista recente muito legal, que inclusive a Dessa até comentou lá no meu stories, e tipo, pode parecer bobagem, mas no momento que eu consegui adquirir aquilo, nossa, foi para mim um auge, assim, eu sei que é daqui para frente, daqui para o mundo, gente. Velho, vocês vão me fazer chorar, pare com isso, porque eu lembrei exatamente disso do Stories que eu vi essa semana. Foi assim, poxa, vou contar, tá? Vou pedir licença para contar. Ela postou no status recentemente uma fotinha dela, né? Com a pessoa instalando o ar-condicionado na casa dela. E aí, e lá em Belém é muito quente, né, gente? Muito quente, mais quente do que aqui na Bahia. Então, é necessário, mas o que mais chamou a atenção não foi isso, foi o fato dela ter botado assim, pensar que eu lembro da legenda que você colocou, pensar que há um ano eu não sabia nem onde, eu não sabia nem onde morar, né? Eu não tinha nem lugar onde morar. Aquilo me tocou de um jeito quando eu vi, e aí na outra fotinha o instalado, né? Eu falei, meu Deus, como a educação, chega a me arrepiar, assim, de verdade. Estou toda arrepiada, como a educação pode transformar vidas, né? Como o simples acesso à internet que ela conseguiu por meio da faculdade, né? Ela conseguiu entrar no Explorer, conseguiu passar no estágio. Tudo isso é uma cadeia, assim, e uma cadeia, uma corrente do bem, de verdade, né? Que está impulsionando só Camila para frente e demais pessoas, porque ela hoje, ela com certeza, ela já é uma inspiração, né? Ela sempre foi, e agora ainda mais inspiração para a família dela, para os amigos dela, que vão se espelhar nela, para sabendo que tem um futuro pela frente, né? Que consegue mudar a trajetória, assim. Parabéns de verdade, Mi. Eu lembrei, eu não ia comentar, mas você começou a falar, e eu falei, meu Deus, quando você começou a falar, me veio à mente, assim, do Stories, e conectou demais, assim. Pode falar as demais. Pois é real essa parte da superação, porque foi um momento muito difícil da minha vida. Há um ano atrás, eu não tinha trabalho, o estágio que eu estou é muito bom, graças a Deus, mas há um ano eu não tinha nada. Eu fazia esses trabalhos por fora, mas eu também tinha bolsa da faculdade, eles chamam aqui de auxílio permanência, né? Eu conseguia bolsa de alimentação e de aluguel, só que a partir do momento que começou a pandemia, eles pararam de pagar. E aí foi um momento muito difícil da minha vida. Eu não conseguia pagar um aluguel, aí teve um momento que eu não podia mesmo mais pagar e eu tive que ser despejada da casa onde eu estava. E, tipo, eu não queria largar a faculdade, aí eu tive que morar para um município muito mais distante daqui, que foi um pessoal que eu conhecia já da faculdade, me deu o auxílio de morar lá enquanto estava sendo remoto. Mas, tipo, é um município muito longe, se chama Tartarugalzinho, muito longe de Macapá. E foi um momento bem difícil, mas aí deu tudo certo, gente. Queria compartilhar. Obrigada, Dessa, também, por falar mais. Não, tudo certo. Deus é maravilhoso, faz tudo certinho, assim. Assim, a gente tem que botar o pé que ele dá o chão, assim, é o que eu acredito, sabe? As coisas não caem do céu, e a gente tem que batalhar, tem que ir atrás. E você é um exemplo de resiliência, superação, Camila, assim, demais. Eu acho que só a sua fala já resume essa mesa redonda aqui de hoje, tá? Muito, muito obrigada por compartilhar, tá? Gratidão mesmo.
Eu nem imagino, né? A história de Mila realmente é uma superação muito linda de ver, fico muito feliz. E eu sei que você vai crescer muito, muito mais, porque eu vejo muita vontade, né? Na sua história, na sua fala, então a gente sabe que você não vai parar por aí. Eu creio que a gente ainda vai estar ouvindo mais coisas boas a seu respeito, com certeza. Mas voltando para a pergunta, né, pensando um pouco nas dificuldades que eu tive, né, pensando também, foi muito o que a Mila falou, a gente tinha, quando a gente começa na faculdade, né, procurar estágio, os estágios já têm pré-requisitos, então a gente não vê muito, a gente vai ter experiência de trabalho, eles já pedem requisitos, então a gente meio que já precisa ter algum conhecimento prévio, isso é um pouco complicado. Quando você não tem dinheiro para investir em cursos, ou você não tem um bom inglês, você não tem um curso de um Excel, ou na área de engenharia muito forte, você não tem um AutoCAD ou algo do tipo, isso prejudica um pouco, você não ter essa experiência, ou o estágio já pede experiência, então que é o mais complicado ainda. Então, acho que essa questão de hard skills que a gente precisa desenvolver é muito um fator limitante, né? Acho que eu posso chamar assim, um fator limitante que afeta o acesso dos jovens de baixa renda a essas vagas. São jovens muitas vezes com vontade de aprender, com vontade de fazer, e acaba não tendo a oportunidade por causa dessas restrições que, infelizmente, pela condição social ou econômica, acabam sendo que são desenvolvidas na vida dessa pessoa. Então, é muito mais complicado. Então, acho que um dos principais entraves para você conseguir entrar no mercado de trabalho atualmente é esse. Porque precisa de um estágio que te dê a oportunidade de aprender, independente de você já ter um conhecimento prévio ou não, que ele seja focado no desenvolvimento da pessoa, né, daquele estagiário ou daquele funcionário. Então, essa visão eu acho que eu ainda sinto um pouco de falta, né, olhando o mercado de trabalho como um todo, e a gente precisa de mais projetos como o Adot, né, que a gente ajude esses jovens a se capacitarem, porque a gente sabe que não é a mesma régua, né? Cada um sai de um lugar, a gente não pode tratar todo mundo nivelado do mesmo jeito, muito pelo contrário, a gente tem que dar oportunidade de acesso a quem precisa, né? Principalmente a quem mais precisa. Então, acho que isso é um dos entraves que a gente precisa estar melhorando. E eu espero muito que, tipo, o Brasil daqui para frente a gente tenha mais projetos como esse para estar ajudando, de fato, os jovens a estarem se inserindo no mercado de trabalho e mudando várias histórias, né? Como a da Mila, a minha, a da Dai, e que a gente continue avançando sempre com isso. Perfeito, Milena. Dai. É, primeiramente, Camila, parabéns aí pela sua superação, viu? Forte sua história, muito forte. A gente vê que mesmo nesse período, você vê que tem alguns estados que têm dificuldade com acesso à internet, às vezes a gente nem sabe, né? E assim, eu não sei, um pouquinho da minha história foi parecida com a dela, né? A questão de falta de técnica no currículo. Um deles, o inglês. Eu acho que até hoje a minha labuta é o inglês. Então, assim, não domino o inglês mesmo. Assim, às vezes consigo compreender algumas coisas, mas é uma dificuldade minha a conversação. Então, é o que eu estou tentando desbloquear isso. E eu não sei se eu sou a mais velha também dos que estou aqui hoje, mas assim, as minhas oportunidades, né, os frutos começaram a aparecer de alguns anos para cá. Então, eu tenho 33 anos de idade, então imagine até chegar aqui, né? Como a Andressa falou, alguns processos seletivos eu já consegui chegar até a gerência, então algo assim que eu não conseguia durante o período de estágio, durante a graduação agora de engenharia mecânica. Então, eu só conseguia fazer a inscrição e até o teste de raciocínio lógico. Então, dali em diante, a resposta sempre era não. E aí, depois que eu entrei no ADOT, que para tentar enxergar, né, onde é que eu estou errando. Sei que eu fiz alguns trabalhos de carteira assinada, mas assim, nada de assim, bem diferente, né? Então, já trabalhei na McDonald's, já trabalhei como telemarketing, já trabalhei de freelancer na C&A e, como Camila falou, às vezes a gente vai inventando alguma coisa para vender, né? A gente tem as nossas criatividades, a gente vai ali tentando desenrolar. E é assim, mas não tinha aquele currículo, eu não achava apresentável. Então, para mim, eu acho que para competir com os outros, quem tinha inglês, quem tinha que ser avançado, para mim era impossível. E aí, quando eu entrei no Adobe, eu comecei seguindo aqueles módulos, fui desenvolvendo. Acho que em menos de 3 meses, eu participei de um processo seletivo, fui da Corsa. Gente, eu consegui chegar até a gerência. Foi uma conquista. Para mim, incrível, mesmo que eu tivesse levado não no final, mas para mim, eu fiquei assim, com as que nem um emoji que tem umas estrelinhas assim nos olhos de felicidade, porque assim, eu nunca consegui chegar até a gerência, pelo menos no curso de engenharia mecânica. Para quem é mulher, eu acho um pouco difícil o mercado.
assim, aos poucos está se abrindo, sim. Mas desde quando eu fiz o nível técnico em manutenção mecânica, eu sinto essa dificuldade de conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma conclusão do nível técnico, mas eu só fiz estágio, mas eu nunca trabalhei na área mesmo assim, né? E chegar na época até a gerência e as perguntas assim do RH, tive teste de inglês, eu achei que eu não ia passar, ainda passei. Assim, a pessoa que me entrevistou do RH antes de chegar na gerência, gente, ela fez perguntas sobre assim de cada trabalho que eu passei e assim eu consegui desenvolver. Eu nunca vi aquelas perguntas assim, ela me fez assim se sentir, na verdade, como eu posso dizer assim, valorizando a minha trajetória, algo que até a Ana fala muito. Valorize sua história, valorize sua trajetória. Então, eu aprendi a valorizar após entrar na DOT, porque até então eu achava que minha história era um fracasso, para falar a verdade. Mas eu aprendi assim a enxergar de uma outra forma, né? E desculpa, vou fazer que nem desse, eu vou chorar. Emocionei mais. Assim, desculpa. Gente, eu preciso compartilhar algo sobre Dai, né? Dai, ela é tão incrível, assim, sabe? Ela é tão batalhadora, tão guerreira, assim, que ela é uma das explorers que tem um maior progresso na plataforma, né? Ela realmente, ela tá ali estudando, se dedicando. E a gente sabe que a questão do estágio dela é questão, sabe, de match, de fit, é o que a gente fala muito aqui no que aprendi na engenharia, né? No Explorer. Porque não adianta a gente escolher a empresa, não adianta e a empresa não escolher, precisa ser uma via de mão dupla, né? A gente precisa entender os valores da empresa e os nossos também para isso. E assim, e valorizar as nossas conquistas, né? Valorizar, celebrar cada momento. Então, é muito importante, né, para quem é novo aqui, né? A gente fala muito, né? A Ana fortalece isso o tempo todo, a gente fala também lá no Explore, para a gente celebrar as nossas pequenas conquistas. E assim, Dai, é só daqui a um tempinho, assim, eu já estou vendo o depoimento dela, porque a gente teve o primeiro depoimento dela lá na página do Explorer, dela falando que ela foi vitoriosa de ter conseguido alcançar já na a primeira etapa, né, de já conseguir falar com o gerente, por exemplo, que antigamente ela não conseguia. Daqui a uns mesezinhos, eu já consigo visualizar ela, né? No estágio dela, no que vai ser aquele o perfeitinho, sabe? Aquele que vai ser o que é para ela. Então ela já está semeando, é muito do que a gente fala aqui. Semear, a gente precisa semear, né, para poder colher bons frutos lá na frente. Então, assim, Dai, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua história, tá? Continue celebrando, continue valorizando cada coisinha que você passou, porque assim, é só tá guardado, sabe? Deus está preparando o melhor para você. Então, fique esperando e continua caminhando, continua estudando que vai dar certo. E aí, já pegando esse gancho aqui também, né? Vou já direcionar essa pergunta para você inicialmente, porque você falou da idade, né? Dessa questão de tempo. Então, tem uma pergunta aqui muito interessante a respeito disso, né? Como recuperar o tempo perdido, né? Por falta de acesso a oportunidades. Eu sei que a corrida até nossos objetivos é desigual no nosso país, mas queria encontrar uma ferramenta de mitigar esse tempo que acabei perdendo por não ter tido certas oportunidades antes. Primeiro, já vou responder, tem que se tornar Explorer. Ou por meio do Adult, ou por meio do Explorer mesmo, tá? Mas aí já passando a palavra para a Dai. Dai, como é que você fez isso, né? Porque você tem 33 anos, mas assim, eu entendo que idade não é prerrogativa assim para nada, tá? Isso não quer dizer, porque a gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram. Tem aquele ator mesmo, eu esqueci o nome dele, aquele que morreu, né? Fez a novela com Camila Pitanga. E ele começou a Domingos interpretar. Montanhé. Como é o nome dele? Domingos Montanhé. Isso, ele começou com mais de 40 anos a fazer artes cênicas, a fazer novela, entende? Tem outros exemplos também de pessoas, de políticos, de artistas e de tantos outros empresários que começaram só depois de um tempo. Então, a gente precisa persistir, precisa batalhar, entende? Mas, assim, vamos na visão de Dai, o que ela pensa a respeito. Tá bom, já me recompus aqui. Bom, não tem como a gente recuperar o tempo que passou, né? Isso a gente sabe.
Mas, como já falou desde o início, uma coisa é não desistir. Então, assim, durante toda a minha jornada do ensino médio até chegar aqui, eu sempre busquei assim melhorar. Quando fazia até dar reforço escolar, eu tentava investir em algum curso, eu sacrificava alguma coisa, às vezes algum lazer, para poder investir em algo realmente, para tentar melhorar. E assim, a gente vai plantando, a gente vai plantando. E os frutos vai vir uma hora, a gente só não sabe quando. E também acho que tudo tem um tempo de Deus, né? Então tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher. Hoje, assim, eu vejo que de 2020 para cá, eu estou começando a colher alguns frutos. Então, eu estava até relembrando que uma das coisas, eu não me engano se eu pedi, foi em 2019 ou foi 2020, eu botei no meu caderno, que eu queria fazer alguma coisa para melhorar a minha vida, a minha carreira profissional, alguma coisa do tipo. E aí veio em 2021 o Adote. E assim, e eu conseguia melhorar, consegui identificar algumas coisas, tenho soft skills, tenho hard skills, mas assim, eu comecei a olhar onde é que eu tinha que melhorar também. E quando você passa pelos processos seletivos, que vai tendo alguns feedbacks, assim, construtivos, né, que você vê que realmente está falando ali o que você, que pontuou, você vai melhorando. Então, assim, o que passou a gente não tem como recuperar. É você continuar mesmo, perseverando, dando o seu melhor, se esforçando, que uma hora os frutos vão aparecer. E assim é se dedicar mesmo, é ter disciplina. Não tem como fugir disso. É ter disciplina, é você ter foco, é você. A motivação vem de dentro para fora. Então, não espere alguém se motivar por você, tem que vir de você mesmo isso. Então, as dificuldades vão vir, vai ter obstáculo, vai ter momento de risos, de tristeza, mas a gente realmente tem que perseverar aí que as oportunidades vão aparecer. A gente não pode ficar sentado esperando que ela caia em nosso colo, né? Então, a gente vai ter que ir atrás e vai ter um momento que vai dar aquele match, como você falou, aquela porta vai se abrir e as coisas vão começar a caminhar em sua vida. Então, assim, eu digo que é para não realmente desistir, perseverar mesmo e ter disciplina aí, que uma hora vai conseguir. Eu sou prova disso, né? Eu ainda estou na minha luta. Perfeito. Mi, Cami. Aí eu concordo muito com o que a Dai falou. Realmente, a gente acaba abdicando de muita coisa, né? Para poder tentar, às vezes, correr atrás numa época que a gente ainda não tinha oportunidade. Então, tipo, enquanto ela estava falando, eu estava meio que lembrando, né? Também toda a história que eu passei. Então, querendo ou não, você abdica, às vezes, de sair, de comprar uma coisa que você queira mais, para investir num curso, para fazer uma palestra, né? Porque principalmente quando é estágio, tudo que é experiência para você conta. Então, contanto que você dê um jeitinho de melhorar um pouquinho o seu currículo, está valendo. Então, é muito de você procurar palestra, curso, mas para isso você precisa abdicar de tempo, abdicar de bens materiais, de sair. Então, eu sei que é difícil, eu imagino, né? Cada um está numa situação muito diferente e ao mesmo tempo parecida, né? Com suas particularidades, mas eu imagino que realmente o tempo não volta, mas acho que desistir, que é o que não deve ser uma opção, por mais difícil que seja, você tem que pensar muito você no futuro, você vai olhar para trás e vai agradecer os sacrifícios que você fez, porque você vai estar, como o Dai falou, colhendo o que você abdicou um pouquinho lá atrás. Então, acho que é muito de você não desistir, tentar se fortalecer de alguma forma, buscar realmente uma força interior, né? Também ter uma rede de apoio é importante, pessoas com quais você possa conversar, né? Porque é importante você também poder contar com alguém para desabafar, mostrar como você está se sentindo, mas não desistir e saber que é difícil abrir mão das coisas, é muito difícil. Às vezes a gente é muito imediatista, que as coisas agora, porque não deu certo agora, mas é importante também pensar que está sendo construído, né? E outra coisa que eu acho importante é que cada um trilha seu caminho. Tipo, eu me policio ainda um pouco com isso, para a gente não muito se comparar com os outros. Cada um tem sua trilha, tem seu caminho. Às vezes as coisas vêm num tempo para você, no outro vem mais rápido, ou vice-versa, mas cada um vai trilhando seu caminho. Então, isso é importante também, a gente não se comparar para se pôr para baixo, mas usar o outro como uma inspiração, mas sabendo do lugar que você veio, né? O lugar que você veio não é o mesmo que ele veio, então vocês podem chegar no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. Acho que é bom lembrar disso também, que às vezes nesse momento a gente se compara muito com os outros e a gente não está nas mesmas condições, então é algo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não ser um sabotador também, né? Não deixar a gente para baixo.
Perfeito, Milena, perfeito. E outra coisa, e nós mulheres, nós nos sabotamos ainda mais, né? A gente tem essa síndrome maior, certo? Tanto é que quando a gente vai se candidatar para algum processo seletivo, por exemplo, se você não tiver os 10 requisitos lá que a vaga pede, você já fica assim, ai, não vou me inscrever. Ai, não é para mim, sabe? Não é, aquela vaga ali não é para mim. Mas quando é o homem, geralmente ele se inscreve mesmo sem ter 2 ou 3 pré-requisitos. Geralmente é assim, né? Então, a gente precisa se empoderar mais, a gente precisa ter consciência da nossa competência e assim, se comparar, todo mundo aqui passa por isso, tá? Independente de que nível que está de graduação, que nível de posição que a pessoa se encontra. Tem uma frase que é assim, não comparar seu palco, né? O palco do outro com seus bastidores. Mas eu vou ainda um pouquinho mais além. Não comparar o seu bastidor também com o bastidor do outro, né? Porque por mais que vocês estejam até no mesmo ali degrau, assim, as oportunidades de milênio são outras, o envolvimento de milênio é outro, né? A interação de milênio é outro. Ela é diferente da oportunidade que Camila teve, da oportunidade que a Andressa teve. Então, a gente não pode comparar. A Aninha até postou lá no nosso grupo do WhatsApp, né, do exclusivo lá para Explore, que ela tinha visto em um livro, né, não comparar o capítulo 1, que era uma largatinha, né, com o da borboleta no capítulo 5. Mas, assim, mesmo enquanto você estiver largata, né, não comparar a sua largatinha com a largatinha do outro também, porque são trajetórias diferentes, né, a gente vai ter obstáculos diferentes, então vamos utilizar o outro ali para se inspirar realmente, né? E Camila, pode falar aí. Pois eu acho que a Day resumiu numa palavra muito legal que eu também levo para mim, que é disciplina. A gente com certeza não recupera o que passou. Eu, de certa forma, eu ainda sou nova, né? Tenho 23 anos, mas comecei a ter acesso a cursos e, se eu não me engano, o Emerson estava com a mão levantada. Acho que ele fez. Foi, ia Baixou a falar mão. isso, Foi, ele não, eu estava falei para a com a gente levanta. deixar Eu as lembrei. perguntas para o final, aí eu Foi, até foi. escrevi. Ah, tá. Beleza. Então, voltando para minha fala, eu estava. Eu já esqueci o que eu falei. Tá, lembrei de novo. Desculpa, gente. Enfim, Tranquila. a gente não recupera o tempo que passou, né? Então, a gente precisa ter disciplina, ir atrás do que a gente quer, porque é um retorno que vamos ter para a gente, né? Então, se desenvolver tecnicamente, saber quais são as nossas skills, principalmente foi uma coisa que me ajudou bastante no Explore. Era algo que eu não tinha conhecimento, não tinha. Pensando agora, eu não sabia nada sobre mim mesma, gente. Eu não sabia no que eu tinha que melhorar, não sabia quais eram os meus pontos fortes. Enfim, isso me prejudicou bastante e eu não tinha reparado nisso antes de ter, sabe, esse retorno do Explorer. Mas aí, o que eu falo para vocês é, com certeza, ter disciplina, focar naquilo que vocês sabem que vai dar um retorno para vocês, tipo, não fazer nada muito aleatório. Acho importante a gente focar, assim, no único caminho, sabe? Mas sem deixar passar as outras oportunidades, claro. É porque eu penso assim, que quando eu estava antes do Explorer, eu comecei a ter acesso aos cursos, como eu falei, né? Mas eu fazia, tipo, coisas muito aleatórias, algo que eu não conseguia aproveitar. Então, tipo, não valeu de nada o tempo que eu passei estudando, fazendo aqueles cursos. Mas aí, agora que eu já tenho foco, eu estou conseguindo ver que a minha jornada de maturidade está indo de forma exponencial, porque eu já tenho foco, eu já sei o que eu quero para mim, já consigo me conhecer muito melhor, sei os meus pontos fortes agora, conheço também os pontos que eu preciso melhorar. E é isso, é ter disciplina e foco, porque, como a Day falou e a Mi também concordou, ninguém vai vir atrás de você para falar, olha, você precisa fazer isso, porque você precisa sair dessa vida, você precisa melhorar. Não, ninguém faz isso, a não ser os nossos pais, né? Mas como a gente não vê o bastidores dos outros, meus pais não estão comigo aqui, estão lá no Marajó, então eu não tive esse retorno. E por isso que a rede de apoio é muito importante. Por muito tempo eu passei um período da faculdade sozinha, não conseguia desenvolver nenhum tipo de relação com meus colegas de turma, mas graças a Deus eu consegui mudar e consegui me aproximar de pessoas que eu sabia que tinham o mesmo foco que eu, que conseguiram me apoiar, inclusive foi por causa dessas pessoas que eu tive a vontade de mudar e não aceitei para a minha condição que eu estava naquele momento. Então, é muito importante vocês se reunirem com pessoas que têm o mesmo foco que vocês, que querem também algo para a vida. Eu acho que esse é o ponto principal.
Só uma ressalva aqui, rapidinho, a respeito do que Camila falou, né? Que ninguém vai estar ali no seu pé. O nosso time de operações dá licença, porque a gente pega no pé, viu? Inclusive, dona Camila, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, porque Jennifer está de prova, Jennifer é minha embaixadora. A gente tem umas pessoas, né, que entram no ADOT, que passa para o ADOT, e aí, e quando a pessoa não está ali, não está assistindo a trilha, não está indo para as mentorias, né, a gente vai e pergunta, está acontecendo alguma coisa? Para a galera não desistir realmente. Então, eu mesma falei com a Camila no WhatsApp algumas vezes, e por quase ela desistiu, mas assim, a gente deu esse empurrãozinho, Deus ajudou também, e ela voltou. Você lembra, dona Camila, disso? Inclusive, gente, eu lembro que eu comecei, inclusive, bem tarde no Explorer, porque eu não tinha o costume de olhar e-mail também, eu só conseguia ver quando eu estava na internet, e, tipo, me mandaram mensagem, acho que foi a vez que me mandou pela primeira vez, perguntando se estava indo tudo bem. Eu fiquei, gente, eu consegui? Como assim? Eu não sabia! E eu, por favor, deixa eu continuar. Foi E aí, exatamente isso. enfim, Ela pediu, as por favor, deixa eu dificuldades, aí eu continuar. comecei. As dificuldades apareceram, aí eu desandei. Aí eu voltei de novo. Mas por isso que é isso, tem que ter disciplina e ter foco. Ai, Lessa, desculpa, mas deu tudo certo. Pronto. Vou fazer só mais, tem mais duas perguntinhas aqui, e aí eu abro para o Emerson, tá bom, Emerson? Tem um aqui. Para quem está desnorteado, né, e se sente improdutivo no trabalho, qual é a melhor dica para não pensar ou se sentir assim, né? Se a pessoa está se sentindo desnorteada, está improdutiva, qual dica vocês dariam para esses jovens que estão entrando aí? Explore. A dica é explore. Exatamente. Resumindo, né? Participe do Explorer. Mas, enfim, eu acho que um ponto importante também envolve aquilo que eu falei antes sobre a rede de apoio, porque quando a gente se sente muito sozinho, não consegue externar aquilo que a gente está sentindo, quais são as nossas dores, a gente torna tudo mais difícil. Eu aprendi isso, que a gente precisa externalizar para alguém, uma pessoa de confiança. Claro, não vai sair falando a sua vida para qualquer pessoa. E eu acho que isso é muito importante. E outra coisa, eu acho que focar em alguma coisa que te faz bem. Tipo, quando eu não tinha ninguém, o que eu fazia? Ninguém não, né? Porque eu tinha alguns amigos aí. Só que aí, uma coisa, quando eu tinha que fazer sozinha, eu fazia coisas que eu gostava. E como eu gostava muito de desenhar, eu falava, eu não estou sentindo que eu estou produtiva, que eu vou fazer algo que me incentive. Tipo, desenho pouco. Depois eu consigo, como eu posso dizer, dar um gás, sabe, na minha criatividade, dar um gás também no meu ânimo. Se bem que nessa parte eu parei um pouco, né? Agora, como eu estou focada mais no estudo e no trabalho, no estágio, né? Quando eu sinto que eu não estou saindo muito bem, eu volto para mim, tipo, dou uma parada, eu penso um pouco, por que eu estou fazendo isso? Qual retorno que isso vai ter? Eu acho muito importante sempre ficar relembrando por que eu estou aqui, como que eu cheguei aqui, onde que eu quero ir, mas isso depende de cada pessoa, né? Eu uso agora esse método por causa da faculdade e do estágio, que às vezes acaba tomando muito do meu tempo. Então, acho que esse momento de reflexão, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, né, é muito importante também. Posso pegar o gancho aqui? Pode sim, fica à Eu já queria vontade. pegar desde quando a Milena falou uma coisa, eu lembrei de uma conversa que eu tive em uma fila, né? E, assim, uma das primeiras coisas, assim, no ambiente de trabalho, quando você se sente improdutivo, é você ver se realmente você está fazendo aquilo que você gosta. E outra, se você também está se deixando se levar pelo ambiente. Exemplo, eu já trabalhei em ambiente que assim, tem muito servidor público. Então, alguns têm alguns vícios, que é o quê? Às vezes chega a hora que quer, faz aquilo ali, faz pouca coisa e sai. Então, às vezes você chega no ambiente para trabalhar com todo o gás, querendo ali, sabe, aprender ou até desenvolver suas habilidades, e às vezes as pessoas que estão em sua volta acabam fazendo com que você esfrie. Então, você acaba se sentindo ou um improdutivo ou que não sabe desenvolver muito bem seu trabalho. E ter cuidado também com o que você escuta. Quando eu estava na fila, eu lembrei quando a Mirena estava falando que o pessoal, não sei nem como chegou nessa conversa, eu sei que a mulher disse assim, tem muita gente que se forma, ou seja, faz graduação e está aí desempregado, está vendendo não sei o quê. Eu fiz assim, olha, pode acontecer,
Pode. Agora, assim, lembre que quando você está na sua graduação, é você que faz seu currículo. Não significa que é uma regra. Todos que vão sair, não, ninguém vai conseguir um emprego, ninguém vai conseguir trabalhar na sua área, né? Bem assim, depende muito quem está aqui ainda estudando na universidade, na faculdade, você sabe que ali você vai criando, você vai desenvolvendo. Às vezes você participa de uma empresa júnior, às vezes é uma atividade de extensão, às vezes é algum projeto social que tem alguma coisa assim que você vai participando. Ali você vai aumentando sua rede de amigos e por aí vai conhecendo pessoas e você vai desenvolvendo. Se você achar que só entrou numa faculdade só para estudar, seguir ali o que eles querem e concluir, seu currículo só vai ser aquilo ali. Tanta coisa assim que depois eu vim saber que você pode fazer na universidade. Claro, tem coisas que você não vai se encaixar. Como teve empresa júnior que eu entrei, mas eu não consegui me encaixar. Eu vi que estava ali no ambiente, eu cheguei para a pessoa depois, né? Não me lembro nem como, é como se fosse uma gerente, né? Não me lembro como é os termos que eles usam. Mas eu falei com ela que não dava para mim ficar lá, mas você está conseguindo entregar, né? Fazer as coisas. Eu falei sim, mas eu não estou conseguindo assim me conectar com todos aqui. Eu não estou me sentindo bem. É como se eu estivesse entregando, dando o meu melhor, mas eu não estava ali no ambiente. Meu corpo estava, mas a minha mente não estava. E assim, eu aprendi um pouquinho que eu aprendi ali, mas eu vi que não era para ali. E aí eu conheci a outra atividade de extensão e eu consegui me identificar. Então depende muito, como a Camila falou, você tem que olhar para dentro, você tem que ver realmente se é aquilo ali, se que também se refletir, né? Não adianta você estar, às vezes, fazendo uma coisa que você não gosta, ou às vezes só pelo financeiro, né? Às vezes a gente também olha por isso, a gente quer estar trabalhando, porque a gente quer ter nossas coisinhas e tal, e às vezes vai muito pelo lado financeiro e acaba que não faz o que gosta, às vezes até acaba abafando seu talento, suas habilidades, então é por aí. Perfeito, Dai. E foi interessante você colocar isso, porque tá vendo como a gente tem vivências diferentes. Você não se deu muito bem, né? Não se adaptou muito bem ao mundo lá da empresa Júnior. Por outro lado, eu fiquei 2 anos e meio da minha faculdade na graduação na empresa Júnior, entende? E foi uma escola para mim. Então, ver como as coisas, as pessoas distintas, e a gente tem experiências diferentes, né? Como cada um tem que ir de acordo com o talento, de acordo com o que faz sentido, né, para você. Não fez sentido para você na empresa júnior, você procurou uma outra atividade. É importante a gente não ficar só na sala de aula, né? Foi muito por isso que o que aprendi na engenharia nasceu, né? A gente vai falar sobre isso, porque tem uma perguntinha a respeito disso também, mas eu vou fazer a última perguntinha para vocês, que é o que seria indispensável para o jovem de baixa renda ter em seu currículo como pontapé inicial? Acho que vocês já deram umas dicas aí, mas só resumindo, o que vocês acham a respeito? Eu acho que a depender da área, né? Se a gente for pensando no Explorer, que é mais focado em engenharia, acho que Excel hoje é muito importante, né? Se a gente falar de hard skills. Hoje eu vejo que um Power BI, algo na linha de programação também está sendo muito pedido, né? Se a gente for pensar. Mas acho que inglês ainda é essencial, é algo que a gente tem que começar a desenvolver, as vagas pedem cada vez mais. Aí eu acho que seria talvez um combo básico de algumas habilidades assim que você vai desenvolvendo aos poucos, tentando um curso ali, mesmo que seja um curso gratuito, introdutório, né, para você ir tentando. Às vezes no YouTube ainda hoje tem muita coisa gratuita que é muito bacana e dá para aprender legal, mas pensando em currículo assim, para você estar um pouquinho com o currículo, vamos dizer, mais cheinho, né, para poder ver uma vaga, tentar diversificar um pouco nesse sentido, é uma coisa que eu vejo. Eu acho importante para você estar se inserindo talvez de uma forma mais fácil no mercado de trabalho. Pensando em habilidades que você pode desenvolver, seria um pouco isso. Dai, Camila, quer complementar com alguma coisa? Mirela já falou, em Power BI, inglês, Excel, esses aí são os básicos que muitos processos seletivos pedem, né? E uma coisa também que eu acho assim importante de ter habilidade, quem puder participar de alguma atividade social, é você saber assim se relacionar com as pessoas. Então, como falar, né? Como se comportar, às vezes ter aquela empatia, uma acessibilidade com o outro, saber ouvir. Então, eu vejo assim a importância hoje em qualquer área a gente trabalha, você saber se relacionar bem com as pessoas. Inclusive, passei por uma situação que tem nada a ver com isso aqui em uma sala de aula, que é bem complicado quando você
quer aprender algo e seu professor não passa aquilo daquela forma. Às vezes é rude com falar, isso inibe o aluno, isso retrai, isso às vezes deixa até o aluno, como é que eu posso dizer assim, desmotivado, armado, porque você já vai para uma aula assim, se der uma resposta, eu dou outra, sabe? Aí fica aquele clima. Então a gente tem que saber sim se relacionar com as pessoas. Tem essas partes técnicas que a gente conhece, se puder, tem os cursos do Explorer, que é ótimo e ajuda bastante. Tem também alguns vídeos no YouTube também que ajudam, e puder desenvolver, vai. O de Power BI já assisti, é top, viu? Fazendo propaganda. Marketing melhor que esse não existe, gente. Fale, Mila. Gente, desculpe que eu tive que sair um instantinho que estava batendo na minha Tranquilo. porta aqui. Mas, enfim, sobre esse negócio de se envolver em algum tipo de movimento, né? Foi algo que me ajudou bastante. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem aí eu não sei como fala, UFBA, É o, o pro, o Fubá. É projeto o FIBA. UI, né? É UFBA, é UFBA. Isso, o UI. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas eu participo do Unifap aqui, da Universidade Federal daqui, que não está restrito só à Universidade Federal, né? Eu sou da estadual e ingressei, tipo, apareceu para mim aleatório, eu vi ali uma oportunidade de aumentar a minha rede de contatos e, e eu ganhar mais experiência, né? Na forma como eu falo. Eu sei que eu ainda preciso melhorar bastante, inclusive nesse quesito, mas para mim é um treinamento constante. Qualquer oportunidade que eu vejo que eu posso melhorar de alguma forma, né? Eu tô lá. E o I foi uma oportunidade que eu enxerguei de conhecer novas pessoas e, assim, melhorar mais a minha desenvoltura na hora de me relacionar com as pessoas. E fora que o I é muito legal, gente. Eu consigo aprender muita coisa com as meninas lá, todas as meninas são muito legais. Também não está restrito só a mulheres da Unifap, né? Tem homens também que participam. E a gente fez um negócio muito legal na última semana, em comemoração ao Dia das Mulheres que passou, que foi arrecadar uma vaquinha, né, para ajudar as pessoas daqui do Amapá, as mulheres, na verdade, com alguns produtos de higiene básica, porque a gente sabe da dificuldade que aqui no Amapá é tudo muito difícil. Apesar de ser muito melhor da onde eu vim, aqui a realidade ainda é muito difícil, as pessoas ainda não conseguem ter a oportunidade que a maioria tem. Por isso que hoje eu considero que eu sou privilegiada, porque tem pessoas que estão aqui há mais tempo que eu, mas não tiveram a mesma oportunidade. E aí é muito importante procurar esses tipos de movimentos sociais ou de organizações que não têm fins lucrativos para participar, e a gente exercita muito mais alguns dos nossos valores e consegue conhecer pessoas também que estão ali no mesmo caminho que o nosso. Eu acho isso bem, bem legal também. E teve um momento do I que a gente fez até um encontro com o pessoal do I, daí da UFBA, e foi bem legal. Tive também a oportunidade de conhecer outras meninas, e foi muito legal, gente. Perfeito, network, né? Você. E além disso, Desculpa. essa questão de você viver experiências, né? A gente precisa viver experiências, né? Fora da faculdade, né? Não ficar só ali na sala de aula. E ser explorer uma questão muito positiva com relação a isso. E aí vem a última perguntinha, eu já passo para você, viu, Emerson? Deixa eu só finalizar as perguntinhas aqui, eu já passo para ti. A última agora. Como surgiu essa ideia do apadrinhamento, né? Então, resumindo, diga, Milena. Então, só rapidinho, antes de você começar, eu só lembrei de uma outra coisa que eu acho legal também, que a Mila falou, projeto de extensão, né? Quando você tem a oportunidade de participar na faculdade, é muito legal. Tipo, eu participei de um projeto também de envolvimento com a comunidade. E tem alguns deles que você, pela faculdade, consegue fazer algum trabalho com a comunidade em si. Então, também dá essa visão bacana de você, vamos dizer, dar um retorno para a sociedade do que você está vendo na faculdade. Então, acho que é um ponto legal também, caso você já tenha essa oportunidade, é bem interessante. Perfeito, gente. Na faculdade, só para complementar o que vocês falaram, existe um mundo. Só que a gente não é incentivado a isso, né? O tempo todo. Eita.
Perdão, a gente não é incentivado, né, o tempo todo, né? Quem sabe faz ao vivo, então vamos continuar aqui. Então, a gente não é incentivado o tempo todo com relação a isso, mas tem na faculdade, tem empresa júnior, tem iniciação científica, tem projeto de extensão, tem CAEC, tem o IC, né, que a Camila falou, tem vários outros projetos que a gente pode realizar, né? E é importante a gente participar desses movimentos, né? O I3E, né? Isso aqui também tem. Aqui na Bahia tem no Senai também, se eu não me engano, na UFBA também tem. Né? Então, é muito importante você estar envolvido nessas questões, porque você desenvolve essas habilidades comportamentais, né? Tão necessárias para o mercado de trabalho, porque você aprende a se comunicar, você aprende a se relacionar com as pessoas, a gerir seu tempo, porque quando você está só na faculdade, é só ali o tempo destinado para estudos, mas quando você está na empresa júnior, no IC, por exemplo, você tem que se dividir, né? Participar de iniciativas, né, de programas de startups como o nosso, por exemplo, temos nossos queridos embaixadores aqui. Então, eles têm que se dividir, eles têm que gerir o tempo, né, a respeito disso. Então, é muito positivo, né, viver experiências. E aí, a última perguntinha, né, que botaram lá no nosso fórum foi como surgiu a ideia do apadrinhamento, né? Como surgiu a ideia do Adote Explore? Para responder isso, eu vou voltar um pouquinho aqui na história, né? Como surgiu o Explore, porque muitos de vocês aqui não sabem, e é importante a gente levar essa mensagem, né? Eu vi recentemente, essa semana, inclusive, né? Acho que foi no post do Joel Kepler, que é um investidor, ele falando que a inovação nasce também de inconformação. Então, o Explore nasceu muito dessa questão de duas pessoas estarem inconformadas. Né? Então, Aninha, que é a fundadora do Que Aprendi na Engenharia, né? Minha amiga e sócia, a gente se conhece desde a faculdade, a gente se conheceu na UFBA, né? As duas são engenheiras químicas, mas ela passou por um processo de quase depressão na faculdade. Mas, assim, graças a Deus, ela teve a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras. E aí, quando ela voltou com uma outra realidade. A gente sabe quem faz engenharia, né? Principalmente lá na Poli, a galera que está aqui conhece, sabe como é um ambiente muito não amigável, por assim dizer. Então, ela precisou passar por esse processo, né? E quando ela retornou, ela teve a ideia de fazer o RH na Poli, não deu certo. Mas aí ela começou a escrever, que aí foi uma coisa que eu conectei muito com Camila. A Camila falou que gosta de desenhar. Então, a gente precisa aflorar os nossos talentos. A Aninha gostava muito de escrever. Então, ela começou a escrever textos. Ela começou a escrever textos e um desses textos reverberou no blog, né? E ela começou. E aí, eu era amiga dela, né? Sou também ainda. Eu sempre compartilhava as mensagens dela no Facebook, na época era Facebook. E eu sempre mandando mensagem para todos aqueles centros acadêmicos que tinha, eu compartilhava. Eu falei, gente, isso precisa ser escutado por mais pessoas. Não tinha nada, nenhum projeto ainda. Era assim, apenas os textos que eu lia, via que fazia sentido, que poderia ajudar outras pessoas. E aí teve eu lembro que a gente brinca que a nossa parceria começou dali. Teve uma disciplina que a gente pegou juntas de um professor que não era tipo aquele professor que é só copia e cola, sabe que a galera detesta, era tipo isso. E a gente era tão inconformada, então não adiantava a gente só reclamar, a gente precisava fazer diferente. Então, a gente fez um projeto, né, um trabalho, onde a gente fez perguntas e respostas para a galera, dava chocolate, né, para todo mundo que acertava ou se errava. A gente fez maquete, a gente fez um softwarezinho para responder, né, era sobre trocador de calor, como é que funcionava, corrente quente, corrente fria. E uma coisa que chamou muita atenção, pode parecer besteira, mas a gente conseguiu arrancar o sorriso do professor, que não dava risada em sala de aula, só para vocês terem noção. Então, a gente brinca que a nossa sociedade começou dali. E aí, daí a gente começou, né? A gente começou a fazer projetos enquanto estava na faculdade e começou com um projetinho mesmo. A gente começou a fazer engenharia talks, a gente começou a dar palestra para os alunos, né? Quase um TCC. Não vou falar quem é não, viu, Tairone? Daqui a pouco você conhece, mas eu não vou dizer quem é. Então, aí a gente começou, né? E aí surgiu mentoria em engenharia na prática, que era justamente para como se fossem entrevistas com engenheiros, né? Diversos engenheiros, para nortear, que foi uma das perguntas que o pessoal fez aqui, para nortear o pessoal, né? Para que caminho seguir. Posteriormente,
veio o Explorer, né? Onde já veio essa trilha de carreira, veio a trilha de soft skills, a trilha de hard skills, que são as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais que vocês citaram muito bem, e que tem tudo lá no Explorer. Então, quem entra no Explorer hoje tem acesso a treinamento de Power BI, tem acesso a treinamento de Lean, tem acesso a treinamento de TPM, e todos os soft skills, né? Inteligência emocional, comunicação, network, tudo começando pelo talento, principalmente, né? E aí a gente chegava, né, preparava esses jovens, só que aí veio uma outra inconformação. E aí eu sou muito ligada a essa questão social. E aí eu não precisei passar por um processo de depressão, né? Mas essa questão da empatia, sabe? De vocês ver a realidade do outro e querer ajudar. Então eu ficava muito conformada com isso, de os jovens de baixa renda não terem acesso ao Explorer. Então aí começou a surgir daí a ideia do apadrinhamento. Então a gente pensou, eu falei, a gente conversava, eu falei, eu tive uma ideia muito doida. Você falou assim, Ana, vamos dar o Explorer para 100 pessoas de baixa renda de graça. E deixa, como é que a gente vai fazer isso? E como é que a gente vai conseguir esses jovens? E foi assim, foi um processo, né? E só que a gente não podia também dar essas bolsas de forma gratuita, né? Por conta da sustentabilidade do negócio, porque hoje nós somos uma startup, né? E aí surgiu a ideia do Adote um Explorer, onde profissionais que já atuam no mercado de trabalho, eles patrocinam financeiramente o Explorer para esses jovens que não têm acesso, que não têm condições, né? E daí veio essa ideia, assim, que foi magnífica e assim, é muito gratificante quando a gente recebe os depoimentos de vocês, sabe? Eu e Ana, a gente fica com o coração tão quentinho, assim, quando a gente recebe um depoimento. Hoje mesmo eu recebi um depoimento lindo, não foi de uma Explorer apadrinhado, mas foi de uma pessoa muito querida minha, né? E aí, que passou no processo de estágio, a gente está acompanhando essa pessoa já há um tempo, sabe como é isso, e assim, é muito gratificante mesmo, de coração. E, assim, o Explorer custa menos de uma pizza por mês, mas a gente sabe que tem jovens, tem pessoas de baixa renda que não têm acesso a isso, não têm condições de comprar. Então, quem pode ajudar, ajuda, né? Patrocina. E a gente criou o site, né? Justamente para isso, onde pessoas que, mesmo que você não possa ajudar, né? Com a cota de 100% do investimento, você pode ajudar com 25%, você pode ajudar com 50%, ou você pode ajudar com o que você quiser, que é a semente do coração, que a gente chama aqui. Que aí você pode doar 5, 10, 15 reais, o que for. Né? Então, a ideia surgiu assim, né? De duas pessoas inconformadas, né? Querendo mudar a trajetória de vocês, a trajetória do mundo, assim, de verdade, porque a gente quer impactar ainda mais pessoas, né? Para que a gente tenha mais histórias de Camilas, histórias de Milenas, histórias de Dayanas aí, para que vocês possam inspirar outras pessoas lá na frente, como vocês já inspiram, e tá sempre nesse círculo virtuoso, assim, de amor e de gratidão mesmo, tá? Eu estou muito, muito feliz, gratidão por compartilhar as historinhas de vocês. Eu vou abrir para o Emerson, que ele está aqui querendo fazer perguntas já há um tempo, tá, Emerson? Pode fazer a pergunta sua. Oi, boa noite, gente. Boa Em noite. parte, vocês falando aí já responderam até minhas perguntas. Eu ia perguntar sobre o quesito de empresa júnior, se era uma boa estar participando, e aí no caso que você falou, que passou 2 anos e meio dentro de uma empresa júnior, e que você se desenvolveu muito lá, e eu achei que, tipo, no caso, ia pedir uma dica se eu entrando dentro de uma empresa júnior ou até mesmo em uma empresa júnior voltado mais para a área acadêmica ou para a área de indústria, porque lá na UFBA tem muito disso, né? Tem aquele tipo de empresa que é voltado mais para a indústria, tem aquele tipo de empresa que é voltado mais para ênfase acadêmica, e aí, no caso, você já respondeu a pergunta já, obrigado. Nada. Assim, empresa júnior é uma escola. Assim, foi o meu primeiro perrengue profissional, foi na empresa júnior, inclusive, onde eu precisei ter muita inteligência emocional para lidar com algumas questões, né? Na época que teve uma época que eu fui gerente de qualidade, né? Eu estive como gerente de qualidade na Prisma, que é a empresa júnior de engenharia química da UFBA. E, assim, uma das minhas atividades era conduzir os indicadores, né, da diretoria. Então, eu lidava diretamente com a gerência, com a diretoria, né, com a DEX da empresa. E alguns diretores naquela época, eles não queriam, né, fazer determinadas atividades, não queriam preencher as tabelas. Então,
ali foi o meu primeiro, assim, sabe, o meu primeiro obstáculo profissional, onde eu tive que manter a calma, manter a inteligência e fazer o meu trabalho profissional para que e conduzir para que outras pessoas tenham, entendam que aquela atividade era importante, sabe? Então, realmente é importante, assim, é válido. Se fizer sentido para você, se jogue no MEG, né, que é como a gente fala, que é o Movimento Empresa Júnior. Se não fizer sentido para você, vá para outra. Eu fiz iniciação científica também, então eu vivi esses dois mundos, tanto o acadêmico quanto a empresa júnior. E a iniciação científica me deu uma base muito boa, inclusive, para eu fazer meu mestrado. Se não fosse minha experiência na iniciação científica, a forma como eu conduzi meu mestrado não ia ser da mesma maneira, né? Não ia ser tão boa assim como foi em relação a isso. Um dos meus orientadores, inclusive, ele está aqui, né? Que é o Reinaldo. Ele sabe disso, que no meu processo de mestrado, assim, Reinaldo é um anjo, gente, assim, um amorzinho, de verdade. Eu agradeço muito a ele. É, tem muita paciência também. Ele sabe que eu sofri no meu mestrado, porque eu mudei de tema 6 vezes em 6 meses. Então, assim, eu precisei de muita inteligência emocional, certo? Que é o que a gente vê no Explore. A gente tem no módulo do Explore inteligência emocional e é importante você passar, né? Você estudar sobre isso, você ter esse conhecimento, mas é importante você viver essas experiências também, porque isso tudo vai fortalecendo e vai melhorando a sua condução com relação a demais experiências que você tem na vida. Então, para você ver como parece ser tão distante, né? A minha IC que eu fiz lá na faculdade me ajudou aqui no mestrado. Já a empresa júnior me ajudou em outras situações, me ajudou, por exemplo, aqui no que aprendi na engenharia, né? Me ajuda bastante, porque algumas atividades que eu fiz lá enquanto empresa júnior, a gente já passa aqui para o pessoal do que aprendi na engenharia, certo? Então, é muito importante você viver essas experiências. Então, se fizer sentido para você, se jogue, né? É o conselho que eu dou. Se torne explorer também. Se você for de baixa renda, a gente está com as inscrições abertas para o ADOT, para a turma 04, até amanhã. Então, você pode se inscrever até amanhã para a turma 04 e para ser apadrinhado, tá? Eu já sou da turma 04 já fui adotado. Calma, não foi adotado ainda não, calma. Parabéns! Mas Não. a gente vai ter reunião dia 28 com o pessoal do ADOT, porque a gente está com a inscrição Ele não até conseguiu amanhã. se conter. Ele foi apto, ele se tornou apto, e aí ele vai ser apadrinhado. Porque ele já entregou a documentação toda, né? E aí, aí na semana que vem a gente tem reunião com todo mundo que está apto para o programa, para ser apadrinhado e já começar a jornada Explore, tá? Pronto. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar. Quer falar mais uma coisinha? As meninas, dá uma palavrinha assim para vocês agradecerem, para vocês Ai, Desse, eu cheguei finalizarem. atrasado, mas eu vou só Fale, um tá? adendo que vocês falaram sobre atividades curriculares, porque a gente está agora, atualmente, numa mudança totalmente controversa do que a gente imaginava de quando a gente entrou na universidade sobre o que é se inserir no mercado de trabalho, né? A gente ingressou na UFBA com a metodologia de que a universidade era um requisito primordial para você se inserir no mercado de trabalho. Mas, como a universidade, infelizmente, ela dissemina muito a questão de, como eu posso falar, de pesquisa, nós, universitários, ficamos aquém desses conhecimentos, aqueles que, de fato, não conseguem emergir em outras atividades. Por isso é importante, não somente porque você ter experiências e desafios, mas porque você acaba criando network e assim você consegue entender como é que estão as coisas além de onde você está, porque esse foi um dos meus principais problemas para conseguir estágio. Foi justamente o fato de eu me dedicar bastante na universidade e, de certa forma, abrir mão de outras atividades extracurriculares que poderiam me desenvolver durante esse período. E por mais que, de fato, eu tivesse sido um bom aluno na universidade, eu não tinha como me vender sem ter outras atividades curriculares que mostrassem como o Payrone conseguia se desenvolver, principalmente em atividades de grupo, que é o que interessa para o mercado de trabalho. É como você consegue se desenvolver em atividades que necessitam de desafios, que você vai ter que trabalhar com outras pessoas, e geralmente a educação em base, teoricamente, é só você. E hoje em dia, infelizmente, não por conta que eu sou universidade da UFBA, a universidade diz muito pouco sobre o seu currículo. É muito mais soft skills, que é o que está na moda, tipo, que está em alta,
do que hard skill ou onde você estuda ou o que você estuda. Tanto que tem muitos processos seletivos de grandes empresas multinacionais, atualmente eles nem fazem distinção de curso ou universidade atualmente. Pessoas de diversos cursos atuam em área de marketing, de logística, de engenharia até mesmo, gente de gestão. Então, acho que o Explorer, além seja ele apadrinhado ou não, ele consegue imergir nesse novo mundo e entender como é que os desafios que ele vai encontrar. E eu acho que uma coisa importante para quem vai ser apadrinhado ou para quem vai tirar do seu próprio bolso para fazer um investimento é, de fato, entrar na jornada, porque não basta você fazer parte, você tem que se sentir parte disso. Para se sentir parte disso, tem que fazer cada uma das etapas. Às vezes é chato, não você ser hipócrita, dizendo, ai, é maravilhoso. Não, porque nós somos seres humanos, nós vivemos altos e baixos, mas a gente tem que ter um foco. Então, se você vai entrar, entre com a cabeça de que 1% todo dia, aquela frase emblemática de Ana, né? Mesmo que você não possa fazer 1 hora todo dia, faça 15 minutos, veja só uma aula, faz uma atividade, porque aos poucos você vai ver o progresso. Gratidão, Thay, pela sua complementação. E assim, tudo isso, gente, que ele falou, a gente vive aqui no Explorer, tá? A gente tem 3 trilhas, a trilha de carreira, né? A trilha de soft skills e a trilha de hard skills. A gente tem um grupo exclusivo, justamente para fortalecer esse network, grupos focais para quem está buscando estágio, para quem está buscando transição de carreira, para quem está buscando trainee. Então, assim, o Explorer é uma experiência que realmente muda e transforma vidas, como vocês puderam ver aqui hoje. A gente deseja impactar ainda mais pessoas, né? E é por isso que a gente também está abrindo, não só para a galera de engenharia, porque a gente já entendeu. Na verdade, eu sempre soube, né? Eu brincava com a Ana, falando, Ana, não é só para engenharia isso. A gente não pode ser só para engenharia, mas alguns dos nossos mentores anteriormente falavam que era para a gente nichar. Aí depois começaram a falar para a gente abrir, né? E hoje a gente, tanto é que o Adote já aceita, né, pessoas de BI, bacharelado interdisciplinar, engenharia, área tecnológica. A gente está abrindo também para pessoal de ADM e arquitetura, né? E a ideia é que a gente abre para os demais cursos também, tá? Então, sejam muito bem-vindos, tá, Emerson? A gente vai começar na próxima semana. A inscrição está aberta até amanhã, tá? Divulguem para os seus amigos, para o pessoal, tá? Para ter essa oportunidade, para que possa participar dessa turma 04. E caso vocês tenham também alguma pessoa, né, alguma profissional que possa, né, estar apadrinhando esses jovens, divulguem também, né, porque é uma oportunidade única, ímpar, né, de fazer diferença na vida da outra pessoa. Gratidão de verdade, Camila, Milena, Dayana, muito, muito, muito obrigada. Vocês são 3 estrelinhas, assim, muito lindas, assim, que iluminaram essa noite, assim, foi muito bom, né, estar aqui com vocês, mediando essa mesa redonda, saber um pouquinho mais das historinhas de vocês. De umas eu já sabia, né? Mas a gente pôde compartilhar ainda mais para o mundo, né, meninas? Assim, e continue, inspirando outras pessoas. Gratidão de verdade mesmo, viu? Obrigada por essa oportunidade. Estava nervosa, mas agradeço de coração a oportunidade de contar um pouco da história, de ouvir também das meninas que eu não conhecia, de Camila mesmo não conhecia. Milena já conhecia um pouco, já vividas e tal, mas foi muito bom compartilhar aqui essa roda, esse bate-papo aqui com vocês, conhecer a história de cada um, também saber, né, assim, algumas novidades, algumas dicas, foi muito importante aí essa partilha. Obrigadão. Gratidão. Eu agradeço demais também, gente. Foi muito boa essa troca. Também não conhecia a história da Dai, nem da Mil, falava mais com a Dessa, mas aí já é uma oportunidade para a gente se conhecer melhor, gente. Vamos lá, galera, meninas. Porque eu tô nessa vibe aí de conhecer todo mundo. Quero agradecer demais ao Explorer, inclusive, porque tudo começou daí. A partir do momento que eu entrei, minha vida mudou totalmente. E olha que eu estava nos primeiros módulos quando eu já consegui dar essa virada na minha vida. Tipo, caramba, eu fiquei... Quando eu terminar isso daqui, onde é que eu vou estar? É isso que eu penso, gente. Mas, enfim, foi muito legal. Eu agradeço demais. Bem-vindo quem está entrando agora. Eu também espero participar da próxima roda de conversa com as novas pessoas que entraram, contando já o seu relato, que vai ser muito legal, porque é nítido, assim, a gente consegue enxergar, olhar para trás e ver que teve realmente uma mudança na gente, sabe? Isso é muito gratificante. Valeu, pessoal.
Gente, queria agradecer também a Deise o convite, as meninas também, foi muito bom conhecer um pouquinho mais de vocês, ao pessoal também que veio assistir. E de verdade, é como o Milan falou, né? Eu acho que o Explorer também foi logo no iniciozinho que eu estava nas trilhas, já tive uma resposta positiva, então é maravilhoso ver, de fato, tipo, eu olhava para a minha vida profissional, né, que eu estava para formar, ficava pensando para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, então, tipo, eu vi muito o Explorer como um guia, né? Um direcionamento para a minha vida profissional. E eu sei que eu não estaria aqui hoje, graças ao Explorer, que teve uma parte muito importante de verdade. Então, foi um direcionamento para mim, foi uma segurança, foi um ponto de apoio. Eu acho que foi de tudo um pouco e me ajudou de verdade muito com essa conquista. Então, mais uma vez, agradecer às meninas idealizadoras, a Thay, todo o pessoal que contribui, né? Um pouquinho cada um fazendo, transformaram isso num projeto muito maravilhoso. E eu sei e espero também que vai crescer muito, muito mais, gente. Gratidão, gente. Excelente noite para vocês. Né? Muito obrigada pela participação de todos. Até mais. Até, Pisante.